né? E hoje nós vamos falar sobre um crente que precisava se converter e ser transformado por Jesus, né? Talvez a gente vai olhar para Pedro e dizermos, né, esse sou eu, né? O pastor Edmar está falando para mim, né? Mas não estou aqui direcionando a mensagem para um ou outro, né? Mas olhando o que nós podemos atender, podemos aprender com a vida de Pedro, podemos aprender com esse texto que vamos ler, que é Lucas 22, de 31 a 34. Vamos falar um pouco sobre a vida, né, de Pedro e vamos ver o que nós podemos aprender com a vida dele nesse tema. Um crente que precisava se converter e ser transformado por Jesus, né? O texto diz o seguinte: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, confirma teus irmãos, ou seja, ajuda teus irmãos, fortaleça teus irmãos. É Jesus dizendo para Pedro. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negues. 3 vezes negues que me conheces, né? Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, e pedir que o teu Espírito Santo trabalhe, ó Pai, em nossas vidas e em nossos corações e em nossas mentes, ó Pai, para que possamos entender a tua palavra, ó Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, né, nós ficamos pensando, mas Pedro já era apóstolo de Jesus. Pedro, ele já tinha um certo tempo, né, no colegiado, no ministério de Jesus. Da mesma forma, nós encontramos pessoas dentro das igrejas que têm 5, 10, 15, 20, 30 anos de igreja e alguns ainda não se converteram, né? Alguns ainda precisam ter uma experiência verdadeira com Deus. E o texto nos mostra que Pedro era um desses e tinha 3 anos já frequentando ali o colegiado, o grupo de discípulos de Jesus, né? E ele ainda não havia se convertido. Quais são as nossas convicções diante, né, dos olhos de Deus? As nossas convicções diante dos olhos de Deus. Às vezes nós defendemos algo, tá? Mas diante de Deus nós estamos errados. Às vezes nós falamos diante de Deus o seguinte: eu sou crente. E Deus está olhando para a gente e dizendo: não, você não é crente ainda, né? A gente está falando para Deus, para os outros: eu sou servo de Deus. E Deus está dizendo para nós ainda: não, você ainda não é servo, você ainda não é o servo que eu quero que você seja, né? Nós achamos que somos servos de Deus ainda, que estamos agradando a Deus, mas Deus está falando: não, você ainda não é o servo que eu quero, não é ainda aquele adorador que me adora em espírito e em verdade. Às vezes nós estamos dizendo para Deus: eu sou fiel a Deus, e Deus está dizendo: não, você não é fiel a mim. Você é fiel em parte, você é fiel no dízimo, você é fiel na oferta, mas você ainda não é fiel ainda 100% na sua vida. Quando falamos em fidelidade, não podemos apenas pensar em dízimos e ofertas. Às vezes nós falamos: eu sou fiel, né, a Deus, eu sou fiel à mulher que Deus me deu, eu sou fiel ao esposo que Deus me deu, mas muitas das vezes Deus diz para nós, né, não é bem assim. Não é bem assim que você está vivendo. Algo precisa mudar em sua vida. E nós precisamos entender isso. Pedro foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou, né? Falamos sobre isso. Foi um daqueles primeiros que estavam lá pescando e Jesus foi e chamou, junto com seu irmão. E ele os seguiu. E 3 anos depois, já, né, no finalzinho do ministério de Jesus, no finalzinho da vida dos discípulos com Jesus, Jesus disse para ele: Pedro, quando te converteres. Ou seja, ele ainda não era convertido. Ele estava com Jesus, mas não tinha ainda essa experiência de conversão. Às vezes nós estamos caminhando lado a lado com Jesus, né, e ainda não somos convertidos. Ou ainda tem alguma coisa que nós não deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Às vezes nós queremos deixar que ele trabalhe de uma área da nossa vida, mas a outra a gente fala: não, essa área aqui eu controlo, essa área aqui eu sou bom, né? Às vezes a gente fala, como alguns falam: eu sou bom no que faço, então essa área aqui deixa o Espírito Santo, que eu faço. Às vezes é a que mais nós precisamos de ajuda, é aquela área que mais nós vamos falar, né? Então o tempo de Pedro com Jesus, né, e a não conversão do cristão.
Pedro já tinha 3 anos de ministério com Jesus. E às vezes nós temos um tempo até maior dentro das igrejas e ainda não somos convertidos. Ainda não entregamos verdadeiramente a nossa vida a Ele. Imagine se eu chegar para um irmão dentro da igreja, ou se algum pastor em outra igreja chegar para um irmão e dizer: irmão, quando te converteres, você vai me ajudar no meu ministério. Talvez o irmão já tivesse ali uns 10, 20, 30 anos de igreja, né? Olha a briga que eu ia arrumar, olha a briga que o pastor ia arrumar, mas olha qual foi, né, o posicionamento de Pedro. Qual foi o posicionamento de Pedro? O verso 32 nós lemos, né, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, Pedro, ajuda teus irmãos, confirma teus irmãos na conversão deles. O que nós entendemos com esse versículo, né? Jesus olha para Pedro e diz para ele: olha, o diabo vos pediu, o diabo pediu que eu deixasse, que, né, Deus deixasse que ele desse uma cirandada em você. Ciranda é aquela telazinha fina que nós peneiramos a terra, né, ou fazemos uma tela e jogamos ali a terra que vamos usar para fazer massa, fazer argamassa, né, e para embolso, para centro de tijolo, e ali aquela a terra sai fininha. E eu imagino que uma ciranda para trigo tem aquelas telas, né, bem fininhas para o trigo sair bem fino. Aí é uma peneirada, né, 100% ali. E é essa ciranda que Jesus usa, né? E essa ciranda que Jesus usa, dizendo para Pedro: Pedro, Satanás vos pediu para vos cirandar, ou seja, para tirar de você o que não tem agradado, né, a Deus. Ele quer te dar um sacode, literalmente. E muitas das vezes, irmãos, a gente olha para alguns crentes e entendemos que estão precisando levar um sacode, sim, né? Estão precisando levar um despertamento de Deus para que verdadeiramente tomem uma decisão diante de Deus, né? O que nós aprendemos com esse texto? A Bíblia não fala, né, dessa reunião do diabo com Deus. Falamos lá de Jó, que Jó chegou diante de Deus, né? Que o diabo chegou diante de Deus e pediu para que ele pudesse testar Jó ali, testar a fé de Jó, e Deus permitiu. Mas não fala abertamente que o diabo chegou diante de Deus, que Satanás chegou diante de Deus e pediu permissão para... não fala da reunião ali em si, mas o texto nos deixa entender que houve uma reunião de Deus com o diabo, e que a Bíblia não informa quando foi, mas que Jesus afirma ter estado presente e intercedido por Pedro. Essa é a entrelinha desse texto que nós às vezes passamos sem essa percepção, né? Quando ele diz, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Não pediu a Jesus, ele não pediu a Jesus para cirandar Pedro, ele pediu a outra pessoa, né, para dar um sacode em Pedro, literalmente. Mas aí o 32 diz: mas eu roguei por ti, para que não desfaleça, para que a tua fé não desfaleça. Isso nos deixa entender que, se Jesus não tivesse presente nessa reunião, ele, em outra oportunidade, ele fez essa intercessão. Ele tomou conhecimento desse pedido de Satanás para dar uma cirandada em Pedro e intercedeu por ele. Mas Satanás só podia chegar diante de um para pedir, para dar esse teste em Pedro, para fazer isso com alguém. Ele só podia ter chegado diante de Deus. Diante de Deus. Da mesma forma que ele chegou diante de Deus para pedir sobre Jó, para falar sobre Jó. Eu entendo que houve aí uma reunião onde ele participou e Deus, e ele fez essa pergunta a Deus: Deus, Senhor, eu posso dar uma cirandada em Pedro? Aí Jesus foi e intercedeu: não, peraí, não, Pedro, né, se der, ele vai cair. Deus, não deixa não, Deus, não deixa ele fazer isso não, porque se der eu conheço Pedro, eu conheço, né, o comportamento de Pedro, eu conheço a vida de Pedro. É essa intercessão que muitas das vezes entendemos que Deus faz por nós. Quando o diabo chega diante de Deus: deixa eu dar uma cirandada lá no pastor Edmar. Não, peraí, não deixa não, senão ele vai cair. Não deixa não, porque eu conheço ele. Jesus conhece cada servo que ele tem. Ele conhecia a vida de Pedro. Ele conhecia a vida de Pedro, por isso que ele disse:
mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Entenderam? Fé é um dos primeiros campos da batalha espiritual que o diabo ataca na vida do crente. A batalha espiritual na vida do crente ela é dividida em várias áreas. E a fé é uma área dessa. A fé é um campo dessa batalha onde ele quer nos vencer. Nós podemos dividir a batalha espiritual em diversas áreas. Tá? Às vezes nós falamos da mente. A mente é o primeiro campo onde ocorre a batalha. E a fé está na mente. A fé está na nossa cabeça, no nosso relacionamento com Deus. E quando ele diz que queria dar um sacode de Pedro, uma cirandada em Pedro, para que a fé dele desfalecesse, né? É a primeira coisa que o diabo quer fazer na vida do crente, é acabar com a nossa fé, com a nossa confiança em Deus. Aí ele consegue tudo de nós. Quando nós deixamos de acreditar em Deus, quando nós deixamos de confiar em Deus, aí nós viramos alvo fácil do nosso inimigo, viramos presa fácil do nosso inimigo. A batalha espiritual, ela se divide, né, ou ela é dividida em vários campos. E nós precisamos dividir a nossa vida em áreas e ver onde é que nós estamos sendo atacados, tá? Muitas das vezes, precisamos olhar para a arte da guerra, que eu sempre falo, e entender ali as estratégias que é usado em alguma guerra, em algumas guerras, tá? É atacado não onde o exército está da sua maior força, no seu maior poderio bélico, no seu maior poderio militar, no seu maior pessoal de guerra. É atacado nos pontos fracos daquela batalha. Aí vai enfraquecendo, enfraquece o exército no leste, enfraquece no oeste, enfraquece no norte, enfraquece no sul, vai atacando por área, aí venceu a guerra. O diabo que faz isso, ele ataca a sua fé, ele ataca o seu campo financeiro, ele ataca o seu trabalho, ele ataca a sua família, ele ataca o seu relacionamento com Deus, ele ataca o seu relacionamento com sua mulher, com seu marido. Aí ele vai vencendo área por área. Quando ele pode te vencer de uma vez só, aí nós perdemos a batalha. Por isso que Pedro, né, teve a sua fé protegida por Jesus. Por isso ele diz, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, Pedro. A tua fé não desfaleça. Ele roga por mim, ele roga por cada um, né, que nos ouve nesse momento. Jesus intercedeu pela fé de Pedro, pois sabia que se ele perdesse a fé, ele perderia o escudo. Ele perderia o escudo que a fé representa para nós contra os dardos, né, inflamados do maligno, que vem na nossa direção, e a fé é o nosso escudo, onde nós colocamos na frente, e aqueles dardos batem na nossa fé, e nós somos protegidos por ele. Às vezes nós usamos alguns argumentos de defesa, né? Um argumento de defesa que custou caro. Pedro tentou argumentar em sua defesa ali, e ele disse, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte, e até a prisão e até a morte. Pedro tentou argumentar com Jesus quando ele diz, não, Jesus, não é bem assim, eu estou pronto, não adianta que Satanás não vai me derrubar, eu estou pronto para ir com o Senhor até a prisão, e até mesmo morrer por ti se for preciso. Pedro falou isso para Jesus no verso 33, mas Jesus disse a ele, Pedro ainda não havia se convertido, tá? Pedro aí ainda não havia se convertido, mas Pedro tentou argumentar dizendo que estava pronto para ser preso e até morrer. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro e sabia que naquela noite ele negaria 3 vezes o mestre. Por isso Jesus falou para ele, né, que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro iria negá-lo. Não adiantava Pedro dizer que estava pronto se ele não estava. Não adianta eu dizer para Jesus que estou pronto se eu não estou. Não adianta eu dizer para Deus que eu estou pronto se eu não estou pronto. Eu não estou pronto para dizer que sou servo de Deus, então eu não posso dizer. Eu não estou pronto para dizer que eu sou adorador de Deus, então eu não posso dizer. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O nosso posicionamento diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante de Jesus, não adianta dizermos que somos crentes se nós não somos. Nós podemos até ser simpatizantes do Evangelho, tá? E simpatizante do Evangelho é uma coisa, ser servo de Deus é outra. Deus, ele não quer simpatizantes, ele quer servos, ele quer adoradores. Ele não quer simpatizantes.
Podemos ser simpatizantes do Evangelho, mas deixa eu falar uma coisa, Deus não quer simpatizantes. Precisamos pensar nisso. Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores e que o adoremos em espírito e em verdade. Não podemos dizer que somos servos se não somos. Não podemos dizer que temos comunhão com Deus se não temos comunhão com Deus. Não podemos dizer que obedecemos a Deus se não obedecemos a Deus. Não podemos dizer que somos fiéis a Deus se nós não somos fiéis a Deus. Às vezes nós lemos, né, atrás de alguns carros, né, aquela famosa frase, né, Deus é fiel. Mas será que nós somos corajosos ao ponto de escrevermos também a frase ali, eu sou fiel a Deus? E volto a lembrar, quando eu penso na questão fidelidade, eu não penso apenas em dízimos e ofertas. Fidelidade não está limitada apenas a dízimos e ofertas, mas isso passa a ser um parâmetro para vermos se a pessoa está com Deus realmente, para vermos se realmente ela entende a palavra de Deus. Não é uma condição sine qua non para nós medirmos ninguém o dízimo e a oferta, mas para nós começarmos uma avaliação, porque ver se ele entendeu realmente a palavra de Deus e se ainda precisa se converter em alguma parte de sua vida. Jesus não deixa dúvidas em nossos corações quando ele quer nos mostrar seu poder e seu amor por nós. Ele não nos deixa com dúvida. O verso 34 diz o seguinte, mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. O galo não cantaria. Se Pedro não tivesse negado Jesus até hoje, o galo não teria cantado até hoje. Aquele galo que estava ali queria cantar. Mas Jesus sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Pedro entrou no pátio do palácio, né? E algumas pessoas estavam ali com uma fogueira acesa, se esquentando ali do frio, e ali ele ficou. E ali ele negou Jesus 3 vezes. E só depois disso, né, o galo cantou. Só depois que ele negou a 3ª vez, o galo cantou. Aí nós entendemos que, verdadeiramente, Pedro se converteu após o cantar do galo. Às vezes nós temos crentes que estão precisando ouvir o galo cantar ainda, que ainda não se converteram, estão dentro das igrejas, e estão participando dentro das igrejas, mas ainda não ouviram o galo cantar. Precisam ouvir o galo que Pedro ouviu. Depois que o galo cantou, os soldados passaram com Jesus onde Pedro estava. E Jesus olhou para Pedro. E para completar o serviço, para completar o cantar do galo, Jesus olhou nos olhos de Pedro. E diz o texto que Pedro sorriu? Não, diz o texto que Pedro chorou. Pedro chorou. Pedro fez uma introspecção da sua vida. Pedro pensou nas palavras que ele havia dito e chorou, né, um choro de arrependimento. Ele chorou e verdadeiramente aí nós podemos dizer que ele se converteu. Se Jesus parar diante de nós hoje e olhar para nós, será que nós não precisaremos, igual a Pedro, chorar também? Se Jesus parar diante de nós, conseguimos ver a imagem de Jesus, será que nós também não vamos chorar e entender que nós ainda precisamos nos converter em alguma parte da nossa vida, pelo menos? Pedro chorou, e talvez alguns de nós ainda, né, entenda que precisa chorar. Se Jesus parar diante de nós, nós vamos entender e vamos chorar, e Jesus vai entender. Da mesma forma que ele entendeu que Pedro ali estava se convertendo verdadeiramente. Por isso que ele disse para Pedro, quando se converteres, apacenta, né, as minhas ovelhas, cuida, né, das ovelhas, né, fortaleça as minhas ovelhas. E concluindo, nós precisamos pensar na conversão segundo a vontade e a conversão segundo a nossa vontade e a vontade de Deus. Às vezes nós achamos que nos convertemos, mas não deixamos Deus sentar no trono da nossa vida. Enquanto Ele não sentar nesse trono, né, da nossa vida, nós não podemos dizer que nós nos convertemos verdadeiramente. Enquanto Ele sentar nesse trono, a nossa conversão não vai ser plena. No nosso coração existe um trono. Existe um trono. E às vezes nós é que queremos ocupar aquele lugar. Existe uma cadeira real no centro de nosso coração, e é uma cadeira só, onde Jesus quer sentar nessa cadeira e reinar. Jesus quer reinar nessa cadeira. Mas nós estamos ocupando aquele lugar ali muitas das vezes e não deixamos Deus sentar. Não deixamos Jesus sentar. Sabe quando você está ali querendo sentar em um local e alguém está sentado
e você começa a observar para lá, observar para cá, né, para ver quem vai levantar, e você querendo sentar, Deus observa essa cadeira no nosso coração e observa que nós estamos sentados ali. E Ele está esperando que a gente levante e diga para Ele: Senhor, senta aqui agora, reina em mim, como foi cantado de manhã, toma conta da minha vida, né, como é o nosso desejo. Deus está esperando, Jesus está esperando que a gente faça isso, que a gente levante daquele trono que está dentro do nosso coração, que é a única cadeira que está no meio do nosso coração, e ceda o lugar para Ele. Aí nós poderemos dizer que verdadeiramente nós nos convertemos. Vamos convidar Jesus para sentar nessa cadeira real, que é a cadeira onde nós governamos a nossa vida. Vamos dar esse lugar para Ele, né? Essa cadeira existe dentro de nós, e quando nós é que queremos tomar essa decisão, aí Jesus não senta. Jesus não senta. Mas quando nós deixamos esse lugar para Ele, Ele reina. Ele vive em nós, Ele passa a tomar a decisão por nós. Quando Ele senta nesta cadeira, Ele reina sobre todas as áreas da nossa vida. Ele reina sobre todos os campos de batalha espiritual. Ele reina sobre o emocional. Ele reina sobre o lado financeiro. Ele reina sobre a área familiar. Ele reina sobre a área conjugal. Ele reina sobre a área espiritual. Ele reina sobre a nossa fé. Ele reina sobre a nossa fé. E quando Ele reina sobre tudo isso, o diabo não chega perto. O diabo não chega perto. Quer que o diabo passe longe de você? Deixe Jesus reinar na sua vida. Ele pode até tentar chegar perto, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o guarda. Pedro foi transformado. Pedro ouviu de Jesus, né? E quando Pedro se converteu, ele foi verdadeiramente transformado. Se nós olharmos para a vida de Pedro, nós vamos entender isso, né? Que Pedro, como falamos na quarta-feira passada, sem ser a última, a outra, né? Pedro, quando entendeu esta mensagem de Jesus, ele verdadeiramente se converteu. E a partir daquele momento, ele se tornou, tá, um dos maiores apóstolos, junto com Paulo, Tiago e outros apóstolos. Pedro fez a diferença na vida da igreja primitiva, porque ele verdadeiramente se converteu ali. 3 anos junto com Jesus. E ele se converteu naquele momento, quando ouviu o galo cantar. Deixemos Jesus transformar a nossa vida. Deixemos Jesus nos transformar cada vez mais em verdadeiros adoradores. É isso que Ele quer de nós, transformação. É isso que Ele quer de nós, permissão para nos transformar. Ele não vai deixar se a gente não permitir. É preciso que a gente permita a Ele transformar a nossa vida, transformar os nossos corações. Que Ele mesmo nos abençoe, que possamos aprender com Pedro, né, a deixar Jesus transformar as nossas vidas. Quando Pedro deixou, ele sentiu a diferença. Quando nós deixarmos, nós vamos sentir a diferença.